Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Daqui a pouco, além do céu da semana, a gente vai falar sobre os primeiros resultados da missão Juno, que foram divulgados pela NASA na semana passada, na coluna Mídia e Ciência. No quadro Clique Ciência, a professora Arlene Gonçalves Corrêa, do Departamento de Química da UFSCar, fala sobre química verde. E na entrevista a gente recebe o professor Leonardo Maurici Borges, que é do Departamento de Botânica da UFSCar, e ele vai falar com a gente sobre a descoberta recente de 3 novas espécies de plantas no estado de Goiás e apresentar para a gente essa área de conhecimento tão fascinante que é a taxonomia. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, o nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar e em vídeo, nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje comigo, já estão aqui no estúdio o professor Adilson de Oliveira, nosso astrônomo de volta, Gustavo Rojas. Muito boa noite para vocês. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem em mais um Paideia. Boa noite, Mariana, Adilson, aos espectadores, ouvintes. Muito bom estar de volta aqui no estúdio do Paideia. E para a gente já começar os nossos trabalhos, a gente vai saber agora o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos ver Júpiter na constelação de Virgem até as 2 da manhã. Saturno aparece a leste às 6 da tarde na constelação de Serpentário. Na noite de 9 de junho, a lua cheia fica ao lado do planeta dos Anéis. Vênus aparece de madrugada no horizonte leste na constelação de Peixes, a partir das 3h30. Às 5h30, aparece Mercúrio no horizonte leste na constelação de Touro. É a última semana em que poderemos ver o menor de todos os planetas. Aqui no Céu da Semana já falamos sobre quase todas as constelações do zodíaco. Falta apenas uma, Câncer, o caranguejo. Essa é a mais fraca das constelações zodiacais. Sua estrela mais brilhante, Altarfe, possui magnitude 3,5, o que a torna praticamente invisível a olho nu em locais com poluição luminosa elevada, como as grandes cidades. Na mitologia grega, a constelação representa o caranguejo Carquinus, lançado pela Hidra de Lerna para impedir o semideus Hércules de completar seus 12 trabalhos. Mas Hércules não se intimidou com o pequenino crustáceo, dando-lhe um chute e lançando ao céu, onde permanece até hoje. Na antiguidade, Câncer abrigava a posição do solstício de junho, que marca o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. Por causa disso, o paralelo tropical do hemisfério norte é chamado de Trópico de Câncer. O objeto astronômico mais conhecido de Câncer é o aglomerado estelar Messier 44, popularmente chamado de aglomerado da Colmeia. Esse é um dos aglomerados mais próximos do nosso sistema solar e pode ser observado a olho nu em locais de céu escuro, como uma mancha difusa no céu. A Colmeia foi um dos primeiros alvos do astrônomo Galileu Galilei, que identificou mais de 40 estrelas no aglomerado. Ele registrou seus esboços da Colmeia na sua obra Mensageiro Sideral. Estudos modernos mostram que o aglomerado é composto de aproximadamente 1000 estrelas ligadas gravitacionalmente, agrupadas numa região de 50 anos-luz de diâmetro. O conjunto foi formado há aproximadamente 600 milhões de anos. Outro aglomerado famoso nessa constelação é Messier 67, que é menor e mais denso que a Colmeia. Até o próximo programa e céus limpos a todos! Estamos de
volta aqui no Paideia. A Dilson brincava que o Gustavo está fazendo horóscopo no céu da semana, mas agora a gente acabou essa série e a gente tem um paralelo com o episódio dessa semana e o da semana passada. Semana passada a gente falou do Trópico de Capricórnio e agora do Trópico de Câncer, e a relação com o horóscopo é que as coisas já não estão mais onde elas estavam quando esses nomes foram atribuídos, né? Exatamente. Como a gente comentou a semana passada, né, e está comentado aí também no vídeo, o Trópico de Capricórnio marcava o início do verão aqui do hemisfério sul, né, e o Trópico de Câncer marca a posição do solstício de inverno no hemisfério sul ou solstício de verão do hemisfério norte, porque na época, né, a constelação estava, né, o Sol estava naquela região da constelação, que hoje, passado quase 2000 anos, já não existe mais isso, né? Então esse é justamente um dos problemas, né, do horóscopo, porque ele ainda usa o céu, não o céu da semana, mas o céu de milhares de anos atrás. Só um dos problemas. Né? É um dos muitos problemas. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Gustavo, é que você logo no começo fala que é uma das constelações mais fracas, e introduz um assunto que é bastante importante, que é a questão da poluição luminosa atualmente, o que dificulta essa visualização. Mas, de outro lado, o Galileu já há tanto tempo registrou um dos aglomerados dessa constelação aí. Então, queria que você comentasse esses dois aspectos. Sim, Câncer é a mais fraca dessas constelações dos zodiacais, né? A estrela fraquinha, é difícil de ver aqui das cidades, até mesmo São Carlos, que não é uma cidade tão grande, né, já é difícil de identificar, né, mas no passado, na época que o Galileu viveu, né, era fraca, mas ainda se conseguia ver das cidades porque não tinha iluminação artificial. E aí justamente nessa região havia já existe esse aglomerado da colmeia, que quando você vai a um local de céu escuro, você percebe que tem uma manchinha no céu, né, parecida com outros aglomerados que também são perceptíveis a olho nu, como o Messier 6, que fica no Escorpião, ou ao Omega Centauro, que é um aglomerado globular. Então esses objetos já são conhecidos há muito tempo aí pelos astrônomos, mas ninguém sabia realmente o que era, se via uma mancha no céu. Alguns achavam que era estrela, outros que era uma mancha mesmo. Mas é uma mancha parecida com a Via Láctea, assim, só que fraquinha, não? Na verdade, parece mais um cometa, né? Quando o cometa está se aproximando da Terra. Ali, uma luzinha, uma região mais difusa. Claro, parece com as regiões da Via Láctea mesmo, só que no caso aí da colmeia, ela não está muito próxima do plano da galáxia, está um pouquinho separada, e por isso que é fácil de achá-la ali, né, na escuridão do céu. E quando o Galileu fez as observações pioneiras dele, lá no 1609, ele apontou para vários objetos, e entre eles, né, dois aglomerados muito conhecidos, né, um deles as Pleiades, que fica em Touro, e o outro a colmeia, né, no Câncer, e aí fez os esboços desses aglomerados, né, na nebulosa de Órion ele observou também, e aí ele, né, verificou que aquelas manchas eram, na verdade, constituídas de estrelas, né, só que as estrelas estavam, né, tão juntinhas e tão fraquinhas que o olho humano não conseguia divisar isso, né. Ele também reconheceu que a própria Via Láctea, né, essa brilho difuso da Via Láctea é né, composta pelas estrelas que estão lá. Então, acho que esse é um dos resultados muito relevantes, né, que o Galileu tira na época, de mostrar que o céu tinha muito mais estrelas do que a gente conseguia ver com o olho nu, né, ou seja, que o universo tinha muito mais daquilo que a vista alcança. E naquele momento, não é apenas uma descoberta, mas também uma implicação muito grande do ponto de vista das ideias que se tinha sobre o céu, que os céus eram imutáveis, que aquilo estava mais ou menos permanente, e começava a se ver que havia muito mais do que a vista alcança, né? Então hoje é tão comum a gente imaginar usar um equipamento para fazer um experimento, ou uma luneta, um telescópio para olhar o céu. Naquela época as pessoas duvidavam disso, achavam que o telescópio estava criando uma ilusão, que não era como você não enxergava diretamente com os seus olhos, com os seus sentidos, não era real aquilo que você estava vendo, né? Então é muito marcante essas observações do Galileu. Aí. Até hoje, Adilson, quando a gente mostra, por exemplo, Saturno, o telescópio, né, tem muita gente que vai lá olhar se não tem uma figurinha colada da outra ponta. Esse foi o meu sentimento quando eu vi Saturno pela primeira vez. Surpreende as pessoas e, claro, né, imagina na época, né, uma coisa que desafiava, né, tudo aquilo que se acreditava durante milênios, né? Realmente o Galileu foi, né, muito corajoso, muito bravo aí para defender suas ideias, né? Mas no final, né, reconheceram aí que ele estava correto, né? E foi uma coisa que marcou o mundo. Eu gosto muito de
frisar isso, que talvez o telescópio seja um dos instrumentos científicos que mais revolucionou, não só apenas a ciência, mas a humanidade como um todo, porque fez parte aí do movimento de revolução cultural, econômica, social, que aconteceu durante o Renascimento. É marcante mesmo e não é à toa que até hoje o céu continua a nos estimular a olhar e as belezas que a gente pode ver com os diferentes telescópios nos diferentes níveis, né? É emblemático a gente ter essa conversa essa semana em que começou finalmente a ser construído aquele que será, né, o maior telescópio que temos até o momento. Isso é o maior olho no céu, né, que é um telescópio extremamente grande, né, começou a ser construído lá no Chile e talvez aí em 2024 ele veja a primeira luz. E se você quiser rever esse episódio e todos os demais episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do LAB em www.lab.fiscar.br. E no dia 25 de maio, a NASA divulgou os primeiros resultados da missão Juno, lançada em 2011 em direção a Júpiter. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu comento as diferenças na forma como esses resultados foram noticiados, questionando o quanto queremos e podemos entender os detalhes da missão. Vamos conferir. Missão Juno revela que Júpiter tem ciclones e forte magnetismo. Ou, observações iniciais revelam um Júpiter bem diferente do que esperavam os cientistas. Qual das duas frases informa melhor? Para mim, a segunda de longe. Essas duas frases são manchetes do dia 25 de maio, quando a NASA divulgou os primeiros resultados da missão Juno, que partiu para Júpiter em 2011 e começa a dar os seus primeiros mergulhos para ficar mais perto do maior planeta do Sistema Solar. Esses resultados foram publicados em 2 artigos na revista Science e 44 em um número especial do periódico Geophysical Research Letters. Imaginem, portanto, a quantidade de informações que foram compartilhadas pelos pesquisadores. A partir desse monte de informações, foram feitas escolhas para a divulgação das novidades para o grande público, para a construção das manchetes que apareceram em todos os principais veículos jornalísticos do Brasil e do mundo. São essas escolhas que, na minha análise, dividiram esses veículos em 2 grupos. Um primeiro grupo teve títulos semelhantes àqueles com o qual eu comecei essa coluna, que é a manchete da Veja. O que caracteriza esse grupo é que eles destacaram informações que, pelo menos para mim, não dizem quase nada. Um segundo grupo de veículos, dentre os quais o jornal O Globo, optou por enfatizar aquilo que, mais uma vez do meu ponto de vista, é a informação mais relevante para o público em geral. O fato de que muito daquilo que a ciência já sabia ou imaginava saber sobre Júpiter, aparentemente não é verdade. Assim como há mistérios nas camadas de Júpiter, há camadas de informação, nas quais a gente pode ir mais ou menos fundo na divulgação dos resultados para um público que não é especializado. A primeira dessas camadas é justamente o fato de que os resultados iniciais da missão Juno revelam, como afirma o cientista-chefe da missão na abertura do texto de O Globo, que este é um Júpiter totalmente novo. Para grande parte das pessoas, este pedaço de informação pode ser suficiente, sem que elas sintam necessidade de saber como se achava que Júpiter era antes e o que se descobriu de diferente agora. Outras pessoas talvez se intriguem com os fatos relatados por Salvador Nogueira em seu blog, que conta aqui: Júpiter tem um campo magnético ainda mais intenso do que se imaginava. Seus polos turbulentos são diferentes de tudo que os cientistas já viram. E os padrões atmosféricos vistos no topo das nuvens jovianas se aprofundam por centenas de quilômetros. Porém, eu imagino que muito menos gente esteja interessada nos meandros da distribuição de amônia pela atmosfera de Júpiter, nos detalhes do mecanismo que provoca o fenômeno das auroras boreais no planeta gigante ou na relação entre o seu campo magnético e a composição do seu núcleo. Mas há algo que é mais importante do que o interesse das pessoas, que é a capacidade da notícia de fato informar. Na matéria da Veja, por exemplo, informações detalhadas são apresentadas de modo enciclopédico, ou seja, de forma fragmentada, sem que sejam estabelecidas as relações entre elas.
isso dificulta o entendimento de qualquer pessoa, interessada ou não. Além disso, esse tipo de informação obscurece aquilo que é o mais importante. Não me entendam mal, eu não acho que os detalhes são dispensáveis. O que eu estou falando é que é preciso fazer escolhas que considerem o público para o qual a gente está escrevendo. E, principalmente, é importante destacar que para que seja possível a gente explicar alguma coisa, é preciso que, antes de mais nada, a gente compreenda aquilo que deseja contar. Boa leitura e uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Essas notícias sobre Juno, elas são, na verdade, da quinta-feira da semana passada. Eu não costumo, na coluna, comentar algo que já foi há tanto tempo, na verdade, mas eu acho que duas coisas me chamaram muita atenção. Uma, a própria importância da missão Juno, e agora a gente deve começar a ouvir falar mais sobre ela. A gente estava ouvindo muito da Cassini, por exemplo, agora eu acho que a gente começa a ouvir falar mais de Juno. Mas também, claramente, as notícias ilustraram algo que a gente percebe, que é essa dificuldade, às vezes, da gente falar sobre alguns assuntos, e mais do que isso, alguns assuntos, se o jornalista, por exemplo, ele não tem familiaridade com aquilo, acaba ficando um apanhado de informações científicas com uma linguagem que nem sempre é compreensível para o grande público. Mas queria que você comentasse primeiro, Gustavo, a importância de Juno, dessas primeiras publicações, tudo que se espera, ainda mais quando, como eu disse, como eu destaco na coluna, o que se percebeu é que Júpiter pode ser, ou é, na verdade, bem diferente daquilo que se imaginava até agora. Com certeza, e esse foi o motivo pelo qual enviaram a sonda, né? Se a gente já soubesse tudo sobre Júpiter, não faria sentido enviar, né, mais uma missão para lá. E Júpiter é um planeta muito interessante porque ele é o maior do sistema solar e todos os outros planetas aí, a maior parte deles que tem sido encontrado ao redor de outras estrelas, né, são parecidos com Júpiter ou até maiores. Então é muito importante que nós entendamos a estrutura, né, desses gigantes gasosos, e Júpiter está aqui pertinho, a gente pode botar ele como, né, modelo aí, né, para outros corpos parecidos com ele. E aí é surpreendente, né? O cientista adora ser surpreendido, né? E quando chega lá e a natureza se revela ali com alguns segredos que a gente não conhecia, né? Porque isso é mais trabalho para nós, né? Isso é bom. O dia que o trabalho da ciência acabar, vai ficar todo mundo desempregado, né, Adilson? Exatamente. E é interessante o destaque que foi dado toda essa notícia, a questão sobre o campo magnético ser mais intenso, né? O campo magnético de Júpiter já é conhecido há, sei lá, quase 40 anos, né? Desde que as primeiras sondas Pioneer, foram no final dos anos 60, começo dos anos 70, foram para Júpiter. Já foi surpreendente a observação da intensidade desse campo magnético, que pode, né, é uma curiosidade, né, a própria origem desse campo magnético. Tinha-se várias hipóteses, né, afinal de contas, esses planetas são gigantes, mas eles são gigantes gasosos, né? Então, a gente não sabe muito bem o que tem no interior desse planeta, né? E como que isso ocorre, né? Então, porque justamente é uma coisa muito inacessível. Daí, essas observações de movimentos da atmosfera, campos magnéticos, fazem parte daquilo que vai construir o modelo para você, como o Gustavo está falando, um modelo para entender como funcionam objetos tão singulares quanto Júpiter. Eu acho que uma das coisas mais importantes, por exemplo, essa questão do campo magnético, eu li bastante sobre isso ao longo dessa semana, e a principal implicação disso é justamente a teoria, os modelos sobre o que tem no centro de Júpiter. E pelo que eu li, eles tinham duas hipóteses extremas e as descobertas atuais mostram que não é nenhuma das duas, talvez alguma coisa ali no meio. Eu acho que isso é uma oportunidade da gente falar um pouco, se aprofundar. Gilson já falou rapidamente sobre essa questão dos modelos, porque às vezes as pessoas podem ter a impressão que a ciência se constrói. A gente vai lá, desprovido de qualquer conhecimento anterior ou de teorias, por exemplo, observa, olha para Júpiter e fala, Júpiter é assim e, portanto, planetas gasosos são assim. Mas a coisa é um pouco inversa. Primeiro se constrói todo, principalmente no caso da ciência astronômica, que não é tão fácil assim a gente observar os nossos objetos, se constrói toda uma teoria, né, hipóteses, e aí
conforme, inclusive, os instrumentos a gente falava de instrumentos antes, conforme os instrumentos vão ficando mais precisos, mais poderosos, a gente vai ou confirmando ou percebendo que ajustes ou, às vezes, inclusive, uma nova teoria é necessária para que a gente possa explicar aquilo que a gente está observando, né? É alguma coisa que muitas vezes a gente costuma até brincar quando vai introduzir essa ideia de modelo na ciência para os estudantes, geralmente a gente trabalha com uma caixa preta, né? Júpiter para nós nesse momento é uma caixa preta que a gente não sabe o que tem no interior. A gente vai observando, vai construindo a ideia a partir dos fenômenos que conseguem ser observados e captados, né? Como o Gustavo mesmo chamou a atenção, havia muitas dúvidas sobre essa questão exatamente da estrutura interna, tanto que fizeram essa missão específica para olhar Júpiter. A missão Galileu, né, que teve há quantos anos atrás? Uns 10 anos? Década de 90. Década de 90, etc. tal, já investigou bastante Júpiter e os resultados estimularam, não, vamos mandar uma outra missão. E quando a gente fala missão espacial para planeta, nós estamos falando de coisas na escala de bilhões de dólares de investimento. Então, realmente, a questão vale a pena investir tanto porque justamente você ainda não conseguiu fazer uma percepção completa do que tem lá. A partir de observações, de estudos, muito modelo matemático, muita simulação, que precisam dos dados tirados, por exemplo, por essa sonda, para alimentá-los e poder começar a entender o que está lá dentro da caixa preta de Júpiter. Acho que é importante também ressaltar que todas essas pesquisas, né, principalmente aí na questão da Juno, que dá informação da atmosfera, de Júpiter, campo magnético, isso tem um impacto no próprio entendimento do planeta Terra. Nós estamos passando aí pela época das mudanças climáticas, então é necessário entender como uma atmosfera funciona. Tudo bem que a atmosfera de Júpiter é muito diferente da Terra, né? Mas a física lá no fundo é a mesma, né? Então você entender um sistema tão complexo ajuda a entender melhor o que acontece no nosso planeta também. A gente continua acompanhando, serão ainda vários mergulhos, então devemos falar muito sobre Juno e Júpiter aqui no Paideia ainda. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente vai conhecer a pesquisa realizada pela professora Arlene Gonçalves Corrêa, que é do Departamento de Química aqui da UFSCar. No episódio de hoje da Clique Ciência, a Arlene Corrêa fala de química verde, a sua importância e as suas aplicações. E a gente se despede aqui do Gustavo. Muito obrigada, Gustavo. É uma satisfação tê-lo de volta aqui no Paideia. Obrigado, até semana que vem. E a gente volta já para a entrevista com o professor Leonardo Maurici Borges, que é do Departamento de Botânica da UFSCar. Ele conversa com a gente sobre a descoberta de novas espécies de plantas, dentre outros assuntos. Até já. Meu nome é Arlene Gonçalves Corrêa, eu sou professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Nós temos um centro que é chamado Centro de Excelência e Pesquisa para a Química Sustentável, que é financiado pela FAPESP e pela empresa farmacêutica GlaxoSmithKline, a GSK. E esse centro visa estudos para o desenvolvimento de novas metodologias sintéticas para desenvolvimento de fármacos, visando a química verde, ou utilizando técnicas da química verde. Por que é importante a gente empregar metodologias verdes para fazer o desenvolvimento de novos fármacos? A química, desde sempre, ela sempre contribuiu para o desenvolvimento da humanidade. No entanto, nos anos iniciais, a química veio acompanhada de poluição ambiental, de degradação do meio ambiente. Então, nos últimos 10 anos, nós temos desenvolvido metodologias que, ao mesmo tempo que continuam contribuindo para a sociedade, elas também procuram evitar a contaminação ambiental e a poluição do meio ambiente. Então, isso é chamado de química verde, quer dizer, metodologias que a gente emprega para continuar desenvolvendo química, no entanto, com metodologias ambientalmente corretas. Dentro desse centro, nós temos 18 pesquisadores, 9 do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, 1 do Departamento de Engenharia da UFSCar, 3 são da Unicamp, 1 da Unesp e 3 da USP de Ribeirão. Então, esses 18 pesquisadores trabalham todos voltados para o mesmo tema, que é desenvolver métodos verdes visando o desenvolvimento de fármacos, né, de novos medicamentos. Dentro aqui da UFSCar, os 9 professores aqui do Departamento de Química, essencialmente trabalham com a parte de síntese orgânica, que é que a gente trabalha aqui no nosso laboratório
de síntese orgânica do Departamento de Química. Nessa área, então, nós procuramos empregar, além de processos metodológicos mais verdes, solventes e reagentes que são oriundos da biomassa, quer dizer, aqueles materiais que a gente pode obter diretamente de fontes renováveis. O desenvolvimento, né, de métodos que empregam a biomassa como fonte renovável é extremamente importante porque a gente não precisa mais se ater ou se basear somente em fontes como do petróleo, que não é renovável. Então, por exemplo, nós podemos desenvolver novos solventes, novos reagentes a partir do bagaço da cana-de-açúcar, a partir de dejetos da indústria de papel. Então, todos esses materiais que antes eram lixo ou eram simplesmente abandonados no meio ambiente, hoje a gente pode aproveitar para preparação de novos materiais que têm um valor agregado muito maior. Então, uma das linhas de trabalho que a gente faz aqui é o aproveitamento da biomassa para desenvolvimento de materiais com utilidade na química. Quando a gente fala então de medicamentos, né, desenvolvimento de fármacos, a gente também visa aqui nesse projeto o desenvolvimento de fármacos para doenças tropicais, porque são doenças que são principalmente acometidas em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento e que a indústria farmacêutica em geral não trabalha nessa área. Então, uma das prioridades nossas é o desenvolvimento de fármacos para doenças tropicais, como doença de Chagas, leishmaniose e outras. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Leonardo Maurici Borges, que é professor do Departamento de Botânica da UFSCar e atua na área de taxonomia e sistemática. Recentemente descobriu 3 novas espécies de plantas no norte de Goiás e a gente fala também sobre isso. Leonardo, muito bem-vindo, muito obrigada, é uma satisfação que você tenha aceito o nosso convite para estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, muito legal estar aqui com vocês. A gente vai falar bastante de taxonomia hoje aqui no programa, então eu queria que você começasse falando o que é essa área do conhecimento e por que ela é importante. Tudo bem. De maneira bem simples, a taxonomia é um ramo da ciência, da biologia, que se preocupa em identificar e entender a relação entre as espécies, né? Entender qual que é a diversidade biológica que a gente tem na Terra. Então, quando a gente se pergunta quais são as espécies, quais são os tipos de plantas, por exemplo, que tem no seu quintal, a taxonomia que vai dar a resposta para você. E por que é importante a gente saber que espécies de plantas a gente tem no nosso quintal? A taxonomia ela surgiu principalmente com uma curiosidade, né? Assim, de você entender o que está ao seu redor, de saber o que tem ali, por exemplo, as plantas do seu quintal. Se você tem um interesse no ambiente, você quer saber o que está ali. Então ela sai principalmente dessa curiosidade inicial que a gente tem em relação ao lugar em que a gente está. Mas a taxonomia ela estabelece a base para todos os estudos em biologia. Então, tudo que a gente pode falar sobre organismos depende da taxonomia. Então, se você quer saber, por exemplo, qual planta você pode comer, você sabe o nome de uma espécie que ela é comestível, ou que pode vir para um remédio, por exemplo. E em muitos casos, a gente tem até exemplos em que plantas que são muito parecidas, mas são diferentes. Por exemplo, uma seria comestível e outra seria venenosa. Por exemplo, na própria família do tomate, que é uma planta bem comum, que todo mundo conhece e faz parte da base da alimentação de muitas pessoas, a gente tem ali dentro plantas que são venenosas. Então é importante você saber o que está acontecendo para ter certeza do que a gente faz. E como trabalha um taxonomista? Porque você, por exemplo, depois a gente vai falar, você acabou de descobrir 3 novas espécies de plantas lá em Goiás. Você fica no meio do mato olhando e fala, essa eu acho que é uma espécie nova. Como é que é o trabalho do taxonomista no campo e no laboratório? Isso é parte do trabalho, né? As espécies que a gente não conhece, as espécies novas, elas estão de maneira geral em lugares que ainda não foram visitados tanto pelos biólogos ou pelas pessoas. A gente tem espécies novas que são descobertas em coleções, depois eu posso falar mais um pouco de coleções, mas uma parte do trabalho é sair para ambientes naturais que ainda estão conservados, né, que não foram transformados em ambientes urbanos ou culturas, por exemplo, de cana-de-açúcar, por exemplo, e identificar quais são os organismos que estão ali.
Em alguns casos, por exemplo, algumas dessas espécies novas, aí eu cheguei no campo e como eu conheço já o grupo que eu trabalho, eu olhei e falei, nossa, isso aqui é uma espécie muito diferente. Mas essa viagem que eu fiz especialmente, ela partiu do estudo de uma coleção botânica de outras pessoas que estiveram nessa área, coletaram essas plantas, isso também é uma parte do trabalho de taxonomia, que é fazer amostragens, coletar organismos, né, e levar para coleções, e aí eu vi que aquelas plantas elas eram meio esquisitas. E aí a gente partiu o desejo de ir para o campo, ir para o local onde elas ocorriam, para tentar confirmar isso, vendo as plantas de fato. Você já tinha visto ela na coleção? Tinha visto uma delas na coleção, que outros pesquisadores tinham feito, o pessoal da Unesp de Rio Claro, com quem a gente tem trabalhado em parceria. E aí a gente foi para o campo junto com eles para realmente ver se essas espécies eram novas. E de fato são. Isso foi mais ou menos uma questão no primeiro momento visual, assim, você olha para a planta e fala, isso aqui é diferente, etc. Depois você vai identificá-la de uma maneira mais detalhada, algum exame genético, alguma coisa desse tipo ou não? Depende. Quando a gente está tentando saber se uma espécie é nova, a gente vai olhar as características que ela tem, né? Como que ela pode ser, se ela é diferente ou parecida com outras que a gente já conhece. Diferente em termos de aparência mesmo, morfologicamente? Sim. Esse é um primeiro passo. Depois você pode querer partir para outros tipos de análise, como por exemplo, de DNA. Nem sempre isso é estritamente necessário. Então a gente tenta usar o maior número de informações possíveis para estabelecer uma taxonomia, uma classificação das plantas e dos organismos que seja sólida, né? Como o resto da biologia, inclusive outras coisas dentro da sociedade dependem da classificação dos organismos, a gente quer que ela seja o mais sólida possível. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor. O primeiro passo, de maneira geral, é sempre começar com uma observação morfológica. Em outros grupos, por exemplo, bactérias ou outros tipos de organismos que você tem uma diversidade morfológica, as coisas são muito parecidas, as pessoas recorrem mais comumente apenas a características genéticas para saber se tem uma, duas ou mais espécies. Falando mais especificamente dessas 3 novas espécies, queria que você contasse um pouco delas, do gênero Mimosa, que é o gênero com o qual você trabalha, e que estágio desse trabalho você está agora, porque a identificação de novas espécies tem uma série de etapas, inclusive formais, né? Sim. Então, o gênero Mimosa todo mundo conhece. Quando a gente fala assim, né, ninguém sabe, mas quando você explica... Eu não sabia que eu conhecia. Você conhece. São aquelas plantas que você toca e elas fecham as folhas, as dormideiras. São muito comuns, né? Todo mundo já viu isso, já olhou na rua, se você mora em algum lugar que é um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de mato, você já viu uma planta dessa. Ou mesmo em jardins, elas são comuns. Mas esse gênero ele é muito maior do que só essa espécie, ou algumas espécies que você toca e fazem isso. Ele tem mais de 500 espécies e a grande maior parte delas está aqui no Brasil. Então, o meu trabalho é especificamente estudar uma porção dessas espécies que ocorre no Brasil, especialmente na região central, em Goiás, que é onde estavam essas espécies novas. Então, assim, como eu tenho já uma experiência de trabalho com esse grupo, ficou mais fácil a gente conseguir identificar essas espécies novas. E foi esse primeiro momento de estar no campo, de coletar elas, e eu estou agora terminando de descrever a morfologia que elas têm, porque para que uma espécie nova venha a existir, é preciso que exista uma publicação científica que dá um nome efetivamente para ela. E tem coisas burocráticas que a gente precisa fazer, como, por exemplo, apresentar uma descrição que fala como que ela é e como que ela é diferente de outras espécies de mimosa. Então, o próximo passo agora é redigir o artigo e submeter para que as pessoas e para que a sociedade possa ter acesso a essas espécies, possa saber onde elas ocorrem e possa usar essa informação da maneira mais apropriada. Por exemplo, para valorizar a área onde essas espécies ocorrem, onde a gente sabe que tem várias outras espécies novas de plantas. É uma área muito especial nessa região de Goiás. Quando você descobre assim, você não pode, digamos, patentear essa planta. Você só relata a existência dela. Isso, não. Uma planta, ela é uma espécie, ela é... Eu não diria nem que ela é de domínio público, ela é um bem... Patrimônio. Patrimônio da humanidade. Sim, então, sim. você não pode patentear uma espécie que não foi nem você que criou. O que as pessoas podem fazer, às vezes,
extrair compostos e patentear o uso dessas coisas, por exemplo, mas uma espécie não. Por exemplo, você não tem direito sobre ela, nem eu, que fui uma das pessoas que participou da descoberta dessas espécies novas. O que acontece é que essa espécie, a gente sabe que era uma espécie do Brasil. Ela é daqui, ela não ocorre mais em nenhum outro lugar, então ela é uma espécie brasileira, mas ela não é um direito de alguém do Brasil, por exemplo. Uma curiosidade antes da gente continuar, eu verifiquei que você trabalha com o gênero mimosa desde a sua graduação. Isso. De onde veio, como aconteceu isso? De onde vem essa, por que mimosa desde sempre? A paixão pela mimosa. Então, a história com o gênero em particular, ela foi se desenvolvendo, né? Eu comecei a trabalhar com taxonomia, com sistemática, com classificação de plantas, que era uma disciplina que me interessava. Ao longo da minha formação com o meu orientador na Universidade de São Paulo, surgiu a possibilidade de trabalhar não só com o gênero mimosa, mas com o grupo maior em que ele está inserido, em que inclui outros gêneros, por exemplo, de plantas como o pau-jacaré, que é uma planta mais conhecida das pessoas, assim, que conhecem um pouco mais de árvore. A partir do início desse trabalho, eu comecei a focar mais em partes mais específicas, né, na minha trajetória científica, fazendo mestrado, doutorado, e aí partir para o gênero mimosa, que é um gênero interessante, assim, ele é muito legal, tem uma diversidade bem ampla e ele é um pouco difícil de trabalhar, provavelmente por conta desse grande número de espécies que tem. Então, às vezes é complicado de você saber assim, se essa planta é uma espécie nova dentro do gênero por causa da diversidade que tem ali dentro. Então, foi meio que um desafio, né, de você tentar entender aquilo, melhorar o que já existia e desenvolver essa área da ciência. Você já participou de um Clique Ciência no Lab, e lá você fala justamente dessa diversidade do gênero, e você me chamou muita atenção, você fala desde ervas até árvores. Isso parece bastante intrigante. Qual é a especificidade, então? Por que é um gênero? Não sei se é fácil, se dá em pouco tempo para você explicar. É fácil, não, é isso. fácil. As mimosas, todas elas têm algumas características que só elas têm e mais nenhum outro gênero dentro do grupo que elas apresentam. Então é muito fácil saber como que é uma mimosa. Você olha um frutinho dela, quase todas as espécies têm o mesmo tipo de fruto ou uma variaçãozinha dele, então você olhou aquilo lá. Apesar dessa diversidade de tamanho, por exemplo, o fruto é uma característica comum. É muito interessante porque essa variação das formas, né, se elas são ervas, arbustos ou árvores, está também relacionada com os ambientes que elas ocorrem e a gente vê que isso em planta é uma característica que ela varia mais facilmente do que outras. Então, o fato de uma planta ser uma erva não é tão difícil, digamos assim, uma simplificação dela de uma outra espécie parecida ser uma árvore também. E a gente tem, inclusive, dentro da mesma espécie, plantas que são arbustinhos e, dadas as condições necessárias, elas podem ser árvores. Então, isso é uma coisa que a gente diz que é muito variável nas plantas, né? E em mimosa a gente vê isso, mesmo dentro das espécies, em alguns exemplos bem particulares, dentro de uma mesma espécie, uma variação não tão ampla, né? Mas de um estado para outro. E além de toda essa parte da descrição, você e a taxonomia estuda toda a questão também de parentesco, de evolução. Como que é esse estudo? Quais são as questões que ele busca responder? Por que é importante também? Basicamente, o que a gente quer saber é, dentre a diversidade, dentre todas as espécies que a gente conhece no mundo, quais que são mais próximas de quem? É uma pergunta muito simples e que pode ser respondida, exemplificada com uma analogia. Nós temos 3 pessoas, eu, você e, digamos, o seu primo. Dentre essas 3 pessoas, quais 2 são mais próximas, aparentadas entre si? Obviamente, todo mundo sabe que é você e o seu primo, e não eu e você ou eu e o seu primo. E essa é a pergunta básica que a gente faz quando tenta estudar essa diversidade. E a gente vai usar, da mesma maneira que a gente, quando tenta descrever uma espécie nova, ou entender o número de espécies que a gente tem, o máximo de características possíveis dos organismos, sejam elas morfológicas ou características físicas, assim, né, do corpo, ou características do DNA. E parte do meu trabalho inclui fazer isso tanto para o gênero mimosa quanto para outros gêneros próximos. Você chegou lá no comecinho, falou das coleções. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque nessa área de taxonomia,
as coleções são algo muito importante. Por que que elas são importantes? Como que o profissional da taxonomia trabalha com ela e com elas, né? E tem uma outra questão também que, pelo menos eu sei que, por exemplo, para animais é algo importante. Muitos animais brasileiros não estão em coleções aqui no Brasil, né? A gente tem muita coisa que foi para fora. Isso para as plantas também é verdade? A gente tem coleções importantes no Brasil? Como que é essa questão das coleções de plantas, né? Dos herbários? Sim. As coleções, elas são importantes porque elas vão ser um registro da biodiversidade das espécies. Então, por exemplo, eu posso falar para você que existe uma espécie nova de mimosa em Goiás. Só que para você ter certeza se o que eu estou falando para você é verdade, tem que existir algo que comprove isso. Então, as coleções servem como uma referência, exatamente, esse repositório, esse local em que você armazena. Olha, gente, eu tenho uma espécie que ocorre no Brasil, tem um exemplar dela aqui nesse museu. Qualquer pessoa, hoje ou no futuro, pode ter acesso a isso. Isso permite que a gente tenha também outras informações, por exemplo, de onde as plantas ocorrem, onde os animais ocorrem, e a gente pode saber quão importante, ou, por exemplo, se eu quero fazer algum tipo de mudança ambiental, construir uma cidade, sei lá, você sabe se ali tem plantas especiais ou animais ou não, né? Então, esse é um registro temporal da diversidade que existia em um determinado lugar. E isso é muito importante, porque são esses materiais que a gente usa também para entender as espécies novas. Quando eu vejo essa espécie nova, no caso dessa que era patente, era bem claro que ela era uma espécie nova, tudo bem, mas em alguns outros casos a coisa é um pouco mais complicada e você tem que comparar com alguma coisa. Se você não tem uma coleção, você não tem o que comparar. Então, e elas vão ter ali exatamente os organismos. E hoje em dia é muito fácil para a gente, inclusive, extrair DNA de materiais que estão em coleção. Então, a gente tem um repositório de muita informação nas coleções. Elas têm que ser bem valorizadas. Aqui no Brasil, a gente tem coleções super importantes para plantas. A maior que a gente tem é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem mais de 500 mil exemplares. As plantas ficam em cartolinas, né? Prensadas e secas. A gente tem 500 mil cartolinas com amostras de plantas de diversos grupos que ocorrem no Brasil. É pouco comparado com outros lugares do exterior que tem mais de 7, 8 milhões de plantas. E a gente tem muitas amostras de plantas do Brasil nesses lugares. Então, às vezes, a gente tem que ir lá para poder ver essas plantas. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, isso tem sido muito facilitado porque o que tem acontecido é que as pessoas têm feito imagens dessas amostras de plantas e disponibilizado elas na internet e qualquer pessoa pode acessar e ver essas amostras, né? Então, assim, facilita muito o trabalho do taxonomista. Aproveitando que você falou sobre isso, você está, inclusive, numa colaboração com o Departamento de Estatística aqui da UFSCar que tem relação com o uso dessas imagens, né? Exatamente. Então, essas imagens estão disponíveis para a gente usar, e principalmente os cientistas, né, os botânicos, fazem uso delas, para extrair informações, para entender como as plantas variam. Então, a gente tem uma pergunta que é saber se o quanto a informação que a gente consegue extrair de uma foto, ela é boa e suficiente para que você consiga fazer um trabalho, né? Será que eu ainda preciso viajar até a Rússia para ver uma planta que está no museu da Rússia? Ou será que eu posso simplesmente olhar a internet e resolver os problemas que eu preciso dentro da taxonomia apenas com aquela imagem, né? Então, uma imagem tem uma limitação. Então, a gente está querendo saber o quanto essa limitação afeta os estudos dentro da taxonomia. Quando a gente fala dessa quantidade de espécies, falou 500 mil no Jardim Botânico, qual a estimativa de espécies, talvez, que a gente tivesse de plantas no Brasil? Ou seja, qual a nossa quantas ainda faltam, né? Só em ordem de grandeza, obviamente, de plantas para serem identificadas, etc. Então, esses 500 mil no Jardim Botânico não são espécies, né? São amostras. Então, a gente tem um número menor de espécies do que isso. Eu não lembro de cabeça agora qual que é o número de espécies de plantas que a gente tem no Brasil, mas, para você ter uma ideia, a gente conhece, em termos de organismos, de espécies, para a Terra, que ocorrem tanto na Terra quanto no mar, cerca de 1,5 milhão. Isso, 1,5 milhão de espécies. Mas existem estimativas de que a biota, o número de espécies total da Terra é da ordem de 8 milhões.
Então a gente está atrasado aí na descrição das espécies em mais de 6 milhões de espécies, tanto de plantas como de animais e outros tipos de organismos. Então ainda tem muito trabalho para a taxonomia. E um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia é que a gente está tendo uma perda dos ambientes naturais. Então você anda no estado de São Paulo, você vê que a gente tem basicamente cana-de-açúcar. Você pega uma estrada e é cana-de-açúcar. A gente quase não tem áreas naturais, que é onde estariam essas espécies que a gente ainda não conhece. Então a velocidade com que os ambientes estão sendo destruídos é muito maior do que a que os taxonomistas conseguem descrever as espécies. Isso é um grande problema. Esse é um dos problemas. Você coloca a perda do ambiente natural, inclusive a extinção de algumas espécies. De outro lado, taxonomistas também andam raros ultimamente, não? Esse também é um problema, não é? Sim. O baixo número de profissionais da área de taxonomia. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto isso. A taxonomia é uma ciência que está bastante ativa no Brasil, principalmente porque a gente tem muita diversidade aqui, né? A flora do Brasil é a flora que tem o maior número de espécies do mundo. Então, de plantas, no Brasil é o primeiro lugar. Mas em outros lugares do mundo, a gente tem tido problemas com isso, com corte de verbas para a taxonomia, com corte na formação de pessoas que vão voltar aos seus estudos para entender a diversidade dos organismos. E isso é um grande problema, porque sem gente, a gente não vai fazer esse serviço que é extremamente importante. E é legal ser taxonomista? É super legal. Eu não imaginava que você desse uma resposta diferente. Mas voltando no que o Adilson colocava, as espécies ainda por conhecer, tem um outro projeto no qual você está envolvido, que é o Flora do Brasil, que inclusive é coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem como meta descrever toda essa flora, né? Exatamente. Então a Flora do Brasil, ela teve 2 etapas, a gente está na segunda agora. A primeira foi fazer uma listagem de todas as espécies de plantas, né? As já conhecidas, né? Isso, já conhecidas, tá. né? Uhum. E agora a gente está numa etapa de descrever essas espécies, né? E isso é um portal que fica online, então qualquer pessoa pode acessar. Ele é financiado pelo governo do Brasil e é aberto para todo mundo. E o nosso alvo é que até 2020 nós tenhamos todas as espécies de plantas que já são conhecidas lá na internet, com informações sobre a morfologia delas. Então é um projeto de disponibilização dessas informações, porque eu tinha entendido que era de descoberta de novas espécies. Não só também. isso faz parte, né? Mas assim, é mais voltado para a disponibilização, para a gente ter uma ideia efetiva do que existe no Brasil. Porque até o início desse projeto, a gente tinha estimativas de quantas espécies existiam. E aí, a partir do início dele, ele tem uma colaboração entre vários taxonomistas, cada pessoa é especialista num grupo. Então, por exemplo, eu faço parte do grupo que trabalha com mimosa, os taxonomistas que trabalham com mimosa vão lá e colocam informações que são balizadas pelo nosso conhecimento. Então, a gente foi lá, um especialista falou, essa espécie existe no Brasil, essa espécie não existe. Antes a gente tinha ainda muita incerteza sobre o que tinha aqui. E agora a gente está tendo mais certeza. E isso permite que a gente possa usar essas informações de maneira muito mais eficiente. E aqui na UFSCar, como que a gente está? A gente tem coleção? Você chegou faz pouco tempo na universidade? Sim. Como que está esse trabalho aqui? A gente tem um herbário aqui, uma coleção de plantas. Eu sou o curador desse herbário também. É um herbário pequeno. A gente tem cerca de 3.000 amostras de plantas, é bem modesto, mas ele é mais voltado para os trabalhos que foram feitos aqui no passado. Um dos meus objetivos é valorizar essa coleção, né? Incluir mais plantas, trabalhar em parceria com outros lugares. Então, por exemplo, essas espécies novas vão ser depositadas na coleção da UFSCar. E a gente tem outros tipos de coleções biológicas também, incluindo até fósseis, animais, insetos, que são aqui da UFSCar. Também temos... A UFSCar tem um dos maiores bancos de algas vivas do mundo, né? Então, que também faz parte do Departamento de Botânica. Então, a gente tem essas coleções aqui, elas são super importantes para valorizar a biodiversidade, para embasar o trabalho que a gente faz aqui na universidade, a pesquisa que está sendo desenvolvida. Essas coleções, em geral, elas têm um papel de divulgação científica também? Elas são visitadas, por exemplo, não só as do UFSCar, mas coleções de pesquisa em geral, elas são disponíveis para o público? Sim e não. O que acontece é que a gente geralmente tem uma parte da coleção que ela é feita destinada para visitação. Mas a coleção propriamente dita, não, ela é aberta ao público acadêmico, né? Porque você
tem que ter um treinamento para você mexer com esses materiais, evitar que eles sejam destruídos e garantir que o dinheiro e uma vida que foi, né? A gente mata os bichos, mata as plantas para colocar na exposição, garantir que aquilo seja preservado pelo maior número de tempo possível e seja útil pelo maior número de tempo possível, né? É caro você sair daqui de São Carlos e ir até Goiás, coletar algumas plantas e depois manter essa coleção. Então, a gente não permite acesso ao público em geral, mas em várias coleções tem também um setor em que as pessoas podem visitar e conhecer aquilo que é feito ali. Leonardo, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer a gente poder conversar sobre tudo isso aqui no Paideia hoje. Foi muito bom, obrigado. E espero que a gente possa se falar mais vezes. Com certeza. E esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter, ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.